Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 24. Gênesis 25, 24. Amém? E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem essa semana. E quando a pastora Camila me chamou para trazer essa reflexão, Deus já confirmou no meu coração. A gente vê o estado de Esaú aqui. Ele era perito. O caçador, ele não era um caçador qualquer, ele estava lá testando. Não, ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele conhecia como que se caçava um animal, ele sabia das estratégias. Mas depois de dias, não se sabe quantos, porque a palavra não fala, ele retornou, frustrado, sem a caça, com fome. Jacó poderia ter dado a comida para ele? Poderia, mas vamos entrar aqui no caso de Esaú. A primogenitura para ele valeu tão pouca coisa, que ele vendeu por uma refeição. Já parou para pensar nisso? Ele tinha a mãe dele ali, ele tinha acabado de chegar em casa, ele tinha servos ali. Ele poderia descansar e depois se levantar e preparar algo para comer. Mas a primogenitura valia tão pouco para ele que ele vendeu por uma refeição. Quantas vezes a gente se sente, às vezes, frustrado por estar há anos servindo ao Senhor e não ver o que a gente queria acontecer, ou a gente está com uma necessidade. Ele estava tanto frustrado quanto com fome e cansado. E quantas vezes a gente também não está assim, com uma necessidade e com uma frustração. Mas o que a gente já não pode jamais é deixar que essas coisas sejam mais importantes do que a bênção que a gente recebeu de Cristo. A bênção da salvação é como aquela bênção para Ele. E a gente não pode desprezar isso por conta de uma necessidade ou por causa de uma frustração. A frustração impede muitas vezes a gente de enxergar outras opções, outras saídas. A necessidade às vezes também aperta, mas nada disso pode ser mais importante do que a nossa salvação em Cristo, essa bênção que em Cristo Jesus nós recebemos o direito de possuir. Amém?